Bom, boa noite, gente. Meu nome é Arsênio e hoje vamos falar sobre infecção urinária. Bom, acredito que muita gente já ouviu falar ou mesmo já teve a infecção urinária, mas pouca gente sabe o que é infecção urinária. Mas o que é então a infecção urinária? Então, é considerada infecção urinária a presença normal de micro-organismos em alguma região do trato urinário. Para entender a infecção urinária, a gente precisa saber uma coisa. A urina, que é formado pelos nossos rins, é um líquido estéril, ou seja, livre de qualquer micro-organismo. Então, a presença anormal de qualquer micro-organismo é considerada infecção urinária. Eu digo a presença anormal por quê? Porque tem micro-organismos, por exemplo, os lactobacilos, que eles vivem em simbiose com o ser humano. Por exemplo, um lactobacilo na mulher, encontrar um lactobacilo na mulher, dependendo do número, é normal. Então, assim, por isso que é considerada a presença anormal, porque algumas vezes a gente até pode encontrar micro-organismos na urina, mas de forma normal, né? Porque tem micro-organismos que vivem de forma simbiótica com a gente, né, no trato urinário, e que de certa forma acabam beneficiando a gente. Então, é considerada infecção urinária a presença anormal de micro-organismos em alguma região do trato urinário. Né? Se eu falo em alguma região do trato urinário, eu me refiro a todas essas regiões, desde os rins, né, ureteres, a bexiga e a uretra. Bom, a infecção urinária ela pode ser chamada de pielonefrite, né, que é a infecção dos rins, né, infecção ou inflamação dos rins, né, rins. Pode ser chamado também de cistite, né, que é a inflamação ou a infecção da bexiga, é chamada de cistite. Pode ser também chamado de pode também ser chamado de uretrite, que é a infecção ou inflamação da uretra. E alguns autores chamam de ureterite, a inflamação ou a infecção dos ureteres. Mas assim, isso varia muito de um autor para um autor. Alguns autores preferem chamar de infecção do ureter. Outros autores preferem chamar de ureterite. Então assim, isso vai muito do autor. Mas uma coisa não tá errada, a outra também não está errada. Tá tudo certo. Fatores de riscos, né, para a infecção urinária. Bom, primeiro é importante ressaltar que a infecção urinária, na maioria das vezes, ela é causada por via ascendente, ou seja, o micro-organismo, né, entra pela uretra, passa para a bexiga, passa pelos ureteres e vai até os rins. Essa é chamada de via ascendente. A outra via é chamada de via hematológica, ou seja, as bactérias, né, infectam o trato urinário através do sangue, ou seja, eles têm acesso através do sangue. E a via ascendente é aquela que a bactéria ela entra através da uretra, aí ela passa para a bexiga, aí passa para os ureteres e vai até o rim. Então, assim, é importante ressaltar que a maioria dos casos da infecção urinária é causada pela via ascendente. Bom, outro aspecto também que é importante ressaltar é que a maioria dos casos, né, da infecção urinária é causada por bactérias que colonizam o nosso trato gastrointestinal, né? É importante ressaltar também. Bom, vamos também falando de fatores de risco, vamos primeiro falar de um aspecto que muita gente tem comentado, né? Muita gente acha que só as mulheres é que têm infecção urinária. Bom, não é bem assim. Não é que só as mulheres têm infecção urinária. É que as mulheres são mais predispostas à infecção urinária. Isso por quê? Primeiro, devido ao tamanho da uretra, né? A uretra feminina é bem menor comparando com a uretra masculina. E isso acaba, de certa forma, facilitando a vida das bactérias, né, que infectam pela via ascendente. Bom,
O outro fator também que leva as mulheres, né, a uma predisposição à infecção urinária é devido à distância entre a uretra e o canal vaginal feminino. Então, assim, a uretra e o canal vaginal feminino estão muito próximos comparando, né, a uretra e o canal reprodutor masculino, né? Então, essa é a diferença. Bom, outros fatores de risco, então, o primeiro, então, fator de risco que a gente está falando é esse aí, né? Que as mulheres são mais predispostas. O outro fator de risco é ter vida sexual ativa, né? Depois da menopausa também é muito comum, isso porque depois da menopausa os níveis de estrogênio começam a decair, né? E os lactobacilos são afetados por isso e começam a diminuir o número de lactobacilos. Bom, os lactobacilos são bactérias, são bacilos que vivem com a gente de forma simbiótica, né? Eles vivem com as mulheres de forma simbiótica. Bom, apresentar algum tipo de bloqueio no trato urinário, ou seja, pedra nos rins, né? Ter sistema imunológico suprimido. Bom, é importante ressaltar esse ponto aqui. Por quê? Porque muitos de nós já entrou em contato com uma bactéria no trato urinário, mas se o seu sistema imunológico está sadio, está tudo a favor, muitas vezes você consegue até dar conta, até eliminar a infecção urinária. Mas tem casos que é necessário mesmo, né, o auxílio médico. E o uso de catéter, ou seja, né, o uso de catéter sem higienização, sem correta higienização, sem correta troca, né, do catéter, isso, né, acaba predispondo à infecção urinária. Bom, os sintomas. Os sintomas da infecção urinária, né, eles devem ser sempre acompanhados com exames de laboratório, né, para comprovar mesmo que é infecção urinária. Bom, um deles é a urgência para urinar, mesmo depois de você ter urinado, ainda fica com urgência de urinar, né? Tem maior frequência para urinar, que é chamado de polaciúria, dor suprapúbica, sangue no termo da micção, né? Muita gente relata isso, sangue depois de uma micção. Alteração da cor da urina, né? Lembrando que geralmente a cor normal da urina é amarelo citrino, mas isso varia muito da alimentação, né? Varia muito do estilo de vida da pessoa. Mas geralmente a alteração da cor da urina tem acompanhado, né, a infecção urinária, dor no reto e pélvica, né? Bem aqui no onde se localiza os rins, né? Urinar mais de uma vez à noite, chamado de notúria. Sensação de que a bexiga não esvaziou completamente, né? Isso tem acontecido muito, que você vai urinar, aparentemente não está vindo mais xixi, né, entre aspas, mas você ainda está com a sensação de que a bexiga tem urina ainda, mas você não consegue, mas não dá mais para urinar, mas você está com a sensação de que a bexiga está cheia ainda. Tratamento da infecção urinária. Bom, o tratamento da infecção urinária ela varia muito de acordo com vários fatores. Primeiro, a idade do paciente, né, o local onde o paciente se encontra, porque às vezes, dependendo do local, já tem um histórico do qual bactéria que causa mais infecção urinária. Então, isso acaba ajudando de certa forma o médico. Porque o que acontece? Quando se suspeita de uma infecção urinária, a primeira coisa que o médico solicita é o exame laboratoriais para confirmar, né, se é realmente se é infecção urinária. Mas, em casos graves, não dá para esperar os resultados laboratoriais, né? Que é a urocultura, a parcial da urina, a urocultura e o antibiograma. Né? A parcial da urina para dar uma visão geral sobre a urina em si, né? A urocultura é para semear a urina para ver que bactéria que a urina possui. E o antibiograma para ver qual droga pode ser usado para matar aquela bactéria. Então, geralmente nos casos avançados, de uma infecção urinária avançada, o médico não tem tempo para esperar pelos exames laboratoriais, né? Ele tem que entrar, mesmo antes dos exames laboratoriais, ele tem que já entrar com os fármacos. Bom, geralmente
geralmente o médico ele receita um analgésico, né, para dor, porque geralmente dá muita dor, principalmente a urinar, e, e um antibiótico. Geralmente o tratamento é feito assim, com analgésico e o antibiótico. Bom, em alguns países já tem padronizado os fármacos que o médico tem que dar de primeira escolha, né? Em alguns países, isso varia muito de um país para o outro, porque como eu estava falando, dependendo da região, tem regiões que é frequente a infecção por exemplo, Serichacol. E tem outras regiões que é frequente por exemplo, Proteus. Então, assim, dependendo da região, já tem uns fármacos padronizados, né, para o médico já entrar com a medicação mesmo antes dos exames laboratoriais. Então aqui, né, eu trouxe outros fármacos que geralmente também são usados, né, dependendo da situação, dependendo do resultado dos exames laboratoriais, né, e ressaltar também que esse fármaco aqui, né, a fenoxapiridina, é o principal analgésico, lembrando que são fármacos usados contra a dor, né, receitado pelo médico. Então, assim, esse é o primeiro analgésico que o médico receita, geralmente para quem tá com muita dor. Então, gente, hoje vamos ficar por aqui, né? Obrigado pela vossa atenção e que Deus abençoe e até a próxima.